você não começa a quitar suas dívidas pela negociação. Você precisa se preparar antes disso. Porque não adianta você querer se afobar, você querer logo buscar uma solução rápida, um atalho. Por quê? Não existe. Não tem. Não tem atalho, gente. Não tem. Se você já me acompanha há algum tempo, você sabe, é uma jornada. Quitar as dívidas com até 90% de desconto é uma jornada. E aí, quando eu falo que não tem atalho, eu lembro sempre de um dos meus grandes mentores de vida, que ele diz assim, que se atalho fosse bom, seria caminho. Não teria o nome de atalho. Faz sentido. Então, não existe atalho, gente. Porque não adianta você querer ir para o banco com a cara e a coragem. Lá, sentar na frente do gerente e querer resolver a situação sem você ter uma estratégia, sem você ter um plano para quitar suas dívidas. Não vai funcionar. Não vai funcionar. O gerente, no máximo, ele vai te liberar um novo empréstimo, um novo consignado. Ele vai oferecer você renovar o seu consignado, como aconteceu ontem, um caso que a gerente pegou, mandou mensagem para a pessoa falando assim, você tem uma dívida no cheque especial com a gente. Então, olha, a gente pode aqui ver, porque você tem margem ainda para consignado. E a pessoa já tem 2 consignados. Olha esse caso. A pessoa já tem 2 consignados. Aí a pessoa respondeu para ela assim, olha, não está fora de cogitação fazer um novo consignado. Não tem como, não cabe no orçamento. Aí sabe o que o gerente falou para essa pessoa? Disse assim, ó, não, mas olha só, vou verificar aqui, porque como você já tem consignado, um dos consignados, a gente pode fazer o seguinte, a pessoa já pagou mais de 30 parcelas desse consignado. Você já tem esse consignado, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer uma renovação desse consignado, e aí você continua pagando o mesmo valor da parcela, só que aí você paga 96 parcelas. A pessoa fez o consignado em 96 parcelas, já pagou mais de 30. Aí o gerente oferece o quê? Não, ó, você já pagou 30 e poucos. Mas aí, agora, a partir de agora, você continua pagando o meu valor de parcela, e aí você vai pagar mais 96. Ou seja, a pessoa vai pagar mais 30 parcelas do que ela já pagou. Entende, gente? Que não faz sentido nenhum o que o gerente vai oferecer para você, porque ele só vai te oferecer pagar mais. E aí, se você não está preparado, se você não está consciente do que cabe, do que não cabe no seu bolso, do que dá, o que não dá, do que é justo, do que não é justo você pagar, se você tiver em desespero de causa, você vai e aceita uma proposta como essa e paga 5, 10 vezes o valor do que você estava devendo. Entende, gente? Faz sentido. Manda agora se isso faz sentido para você o que eu estou falando aqui. Então, a gente precisa se preparar antes, gente. Não dá para brincar, não dá para ser amador, não dá para chegar com a cara e a coragem para querer resolver o problema. Não vai funcionar. Não vai. A gente precisa se preparar, a gente precisa ter uma proposta, a gente precisa entender a dívida para saber o que é justo e o que não é. Para a gente poder entender se a proposta que a gente está falando é interessante ou não, se é absurda, como essa que eu acabei de contar para vocês. A pessoa vai voltar a estacar zero, vai pagar tudo de novo, paga 10 vezes o valor da dívida. Entende, gente? Então, a gente precisa começar a pensar diferente. A gente precisa começar a entender que o que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo até aqui, de entrar no cartão de crédito, no cheque especial, de fazer mais um empréstimo, pagar outra dívida, de renovar empréstimo, de renovar consignado, não está funcionando, não está dando certo. Então, eu preciso começar a fazer alguma coisa diferente. Se eu continuar fazendo igual, eu não vou sair do lugar. Vai piorar a minha situação. Faz sentido, gente. Porque como é que a gente vai negociar uma dívida se a gente não sabe qual é o valor da dívida? Qual é o valor original da dívida? Porque o banco fala o que ele está cobrando de você agora. Não, a sua dívida é 30 mil. Mas você sabe qual era o valor original? Sem os juros que o banco está te cobrando? Você precisa saber.
Você sabe quanto você já pagou da dívida? Você precisa saber quanto que ainda falta pagar dessa dívida. Se é empréstimo, qual que é o número de parcelas que você já pagou, que falta pagar? Qual é o risco que essa dívida te oferece? Qual o risco? Existe o risco de eu perder um bem por causa dessa dívida? Existe um risco maior ou menor dessa dívida ir para a justiça? Tem cobrança abusiva que o banco está fazendo? A gente precisa saber disso. O que é justo eu pagar por essa dívida? A oferta que o banco está me fazendo é justa? A gente precisa entender isso. Não adianta querer se afobar. Não, eu tenho que resolver o mais rápido possível. Não, não, eu tenho que resolver para ontem, pelo amor de Deus, porque isso, porque aquilo. Você não vai sair do lugar. Se você continuar achando que tem que resolver para ontem, você não vai sair do lugar. Faz sentido, gente. Se você, por exemplo, nem sabe quanto cabe no seu bolso para negociar, não vai, gente. Então a gente precisa, hoje eu quero te dar esse alerta aqui, esse acorda. Por quê? A gente está aí beirando com o pé quase em 2025. E você vai querer entrar em 2025 do mesmo jeito que você passou 2024? Você está passando agora? Entende, gente? Então, você só vai conseguir, de fato, trilhar essa jornada de forma justa, razoável, caiba no seu bolso, conseguir quitar a sua dívida com até 90% de desconto, depois que você entender a sua dívida, o que você acordou com o banco, o que está escrito no contrato, qual é o valor da sua dívida, você precisa entender. Depois que você conhece o seu orçamento, depois que você entende o que precisa colocar em ordem na sua vida financeira, aí você vai poder entender qual é a melhor estratégia para o seu caso. Mas vamos lá, vou dar um exemplo aqui, ó. Tem alunos que às vezes entram no método de dignidade financeira, que é o meu programa de acompanhamento, onde eu te levo nessa jornada para quitar as dívidas com até 90% de desconto, voltar para em paz, que entram e já dizem assim, Lídia, então, cadê o módulo de negociação de dívidas? Cadê as aulas de negociação, Lídia? Porque eu preciso resolver minhas dívidas o mais rápido possível. Aí eu pergunto o seguinte, quando a pessoa entra afobada no método, que quer negociar, que quer resolver, vem cá, foi de ontem para hoje que você entrou nessa situação, que você entrou em dívidas. Foi de ontem para hoje? Foi da semana passada para cá? Foi do mês passado para cá que você entrou em dívidas? E aí eu faço a pergunta para você: quanto tempo faz? Foi de ontem para hoje que você entrou em dívidas? Foi? Foi da semana do mês passado para cá? Não foi, gente. Responde aí para mim se foi. Não foi. Foi, gente. E aí, como é que você quer, num passe de mágica, em um mês, resolver todas as suas dívidas, resolver toda a sua vida financeira? Não vai, gente. Não tem fórmula mágica. Quem dera que tivesse, seria ótimo. Fazer assim e ponto. Tá tudo no lugar, tá tudo resolvido. Quem dera que fosse assim, mas não é, infelizmente. Então não adianta a gente querer colocar o carro na frente dos bois. Não vai funcionar. Não dá. Não vai. Não dá para começar a resolver a tua vida financeira pela negociação das dívidas. Não vai funcionar. Se você fizer isso, vai dar ruim. Vai dar ruim. Você pode arrumar um problema maior do que você já tem. Então, não vai começar a sua jornada, não começa pela negociação. Você precisa se preparar antes. Você precisa preparar a sua vida financeira antes de partir para a negociação.